Entrevista ao vivo. Já está conosco na linha também o Dr. Cláudio Correia, neurocirurgião, funcional especialista em dor, para falar um pouco sobre o Dia Mundial do Câncer e a importância do tratamento da dor oncológica. Dr. Cláudio, seja bem-vindo à Rede Rio Mar. Você fala com toda a Amazônia através das nossas repetidoras. Dados gerais em relação aos casos de câncer, o câncer hoje é considerado uma epidemia global. Além do psicológico, o paciente de câncer sofre de todas as formas, enfim. 60% dos casos há sofrimentos com dor, doutor. Exatamente. Na evolução da doença oncológica, seguramente, segundo dados publicados aí na literatura mundial, 60% vão desenvolver dor de forma importante. E essa dor, em 10% desses pacientes vão precisar, inclusive, de um procedimento operatório para alívio da mesma. Então, o mais importante disso que nós estamos falando é que aqueles que estão nos ouvindo entender que existe hoje, de maneira extremamente eficaz, o tratamento da dor oncológica. Existe, então, recursos, tanto do ponto de vista medicamentoso, quanto do ponto de vista operatório, que vão bloquear a dor, ou 100% dela ou parte dela. Mas vão trazer, com certeza absoluta, uma melhor qualidade de vida a esses pacientes, que além da doença, como você já disse, que depaupera do ponto de vista físico e emocional, é claro que se a dor está presente, essa situação é muito mais agravada. E aliviando a dor, você tem uma condição melhor para o paciente suportar o tratamento da própria doença oncológica. Doutor Cláudio, e esses tratamentos, eles são caros, eles estão disponíveis à população de modo geral no Brasil? O senhor tem essa informação? Tenho. Os recursos, principalmente em centros, evidentemente, que nós estamos num país de grandes contrastes, né? Nós temos aí na sua região muitas cidades que até o tratamento profilático, os exames profiláticos para diagnóstico precoce de um câncer de mama, muitas cidades não disponibilizam de mamógrafos, né? Sim. Mas a rede pública em outros centros, ela é adequada para atender pacientes do SUS, e os hospitais privados e mesmo hospitais como o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo atende pacientes que têm convênios e particulares e também que não têm recurso. Então há chance sim da população ter isso. Agora depende um pouco da região onde ele se encontra. A gente não vai generalizar dizendo que todas as áreas do Brasil vão dar um suporte público como deveria ser dado. A gente já sabe disso para doenças até básicas. Agora, o que dizer então de uma doença oncológica que muitas vezes vai precisar de recursos cirúrgicos importantes, radioterapia associada com quimioterapia, são vários quimioterápicos. Então isso não é disponível em todos os centros, com certeza absoluta. Doutor Cláudio, o senhor que conhece muito bem o Brasil sabe que a nossa região é carente, né? Há municípios que não existe mamógrafo de forma alguma e nem médico também. Eu queria que você desse um alerta para a população diante desse desafio. O que fazer? Bom, olha, não há dúvida, existem aí faixas etárias, mas, por exemplo, a mulher acima de 40 anos de idade, ela deve anualmente procurar um lugar onde tem esse recurso para fazer os exames, ultrassom e mamografia. Pelo menos esse, já que é uma prevalência muito alta de câncer de mama. O homem, ele precisa também, a partir de 45 anos de idade, ele deve procurar sempre o urologista, porque um dos cânceres mais comuns no sexo masculino é o de próstata. E portanto, o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença, tanto no câncer da mama quanto do próstata. Quanto mais precocemente ele for diagnosticado, aumenta significativamente a chance de ficar até curado dessa doença. Agora, se isso não é feito na fase adequada e quando é feito já tem uma disseminação da doença, a probabilidade de alívio da doença como um todo é bastante reduzida. Há pouco a gente conversava com a Oriana, que é presidente de um grupo de apoio de mulheres aqui mastectomizadas do Amazonas. Ela falava sobre a qualidade de vida que interfere, muitas vezes pode aí, de repente, a pessoa desenvolver um tipo de câncer. Eu concordo plenamente com ela. Basta lembrar que as estatísticas de hoje, que falam em 14 milhões de novos diagnósticos e que na próxima década isso vai passar para muito mais, se nós mudássemos o nosso comportamento, por exemplo,
O cigarro é um dos fatores que... Isso não é uma opinião, eu estou só traduzindo aquilo que já é uma certeza absoluta. Câncer como do orofaringe, ou seja, pegando a garganta, a boca e o pulmão, ele é bastante aumentado na população fumante. Na população que ingere bebida alcoólica destilada, também aumenta significativamente a incidência de câncer do aparelho digestivo. Pessoas que se expõem, nós estamos num país tropical, que se expõem muito ao sol, existe uma probabilidade muito alta de adquirir dos cânceres mais frequentes do nosso país, que é o câncer de pele. Alguns deles têm comportamento extremamente agressivo e não é fácil de ser tratado. Hábitos alimentares, sedentarismo, tudo isso aumenta a incidência do câncer. Então, o comportamento humano, ele tem uma influência importante na frequência do diagnóstico dessa doença. Se houver mudança desse comportamento, seguramente nós vamos mudar a estatística, que é tão dramática no momento, para índices menores do que esses que são apresentados pela Organização Mundial da Saúde. Dr. Cláudio Correia, neurocirurgião, funcional especialista em dor, diretamente de São Paulo conosco, muito obrigado pela sua participação e que o senhor desenvolva um trabalho aí que venha colaborar cada vez mais com a saúde, tanto da mulher quanto do homem, nesse campo dos cânceres. E parabéns para vocês divulgando nesse dia, chamando a atenção do público de maneira geral, da importância que é o comportamento e a profilaxia para evitar essa temível doença. Obrigado, doutor. Bom dia de trabalho.